O mundo espiritual ainda tão desconhecido está bem perto de nós. O conhecimento que nos foi legado por Allan Kardec e outros grandes vultos permite-nos hoje entender e nos preparar. O mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Sejam todos bem-vindos. Quando é que nós vamos mudar? É o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, chamo-me José Manuel e estou aqui no canal A Resposta Está na Estrela com mais um vídeo onde procuro de alguma forma também trazer assuntos que são relevantes e que são importantes também que nós pensemos e reflitamos de alguma forma. E hoje a pergunta que eu vou tentar responder é: quando é que vamos mudar? Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Porque todos os dias falamos de mudança, mas a pergunta é mesmo séria: quando é que nós vamos mudar? Habitualmente questionamos muitas vezes que o mundo está estranho, as pessoas estão estranhas, e nós até dizemos com muita facilidade porque as outras pessoas têm que mudar. Mas se as outras pessoas têm que mudar, será que nós também precisamos mudar? Será que estamos todos a precisar de mudar? E essa pergunta, quando nós fazemos a nós próprios, leva-nos a questões como, por exemplo, será que eu comporto-me bem com a minha família? Será que eu comporto-me bem no local de trabalho? Será que eu comporto-me bem comigo próprio? Mas essa pergunta é sempre feita para nós. Se nós temos que mudar, temos que perguntar a nós próprios: eu tenho que mudar? E se eu tenho que mudar, também pergunto: quando é que eu vou fazer isso? Será que vou seguir os exemplos normais de que vou fazer mais tarde, faço no início do ano, faço para o ano, porque é muito mais fácil empurrar o assunto mais para a frente. Mas e quando é que nós precisamos e vamos mudar realmente? Nós vivemos numa época extraordinária, uma época de grandes avanços tecnológicos. Nós temos a possibilidade de comunicar com imensas pessoas que não estão ao pé de nós, até inclusive noutra parte do planeta. Nós temos hoje, quem quiser, acesso a imensa informação online, e nós também beneficiamos na prática de muitos recursos que pareciam impossíveis, e até quando nós éramos pequenos nem imaginávamos que iriam existir. Talvez quando víamos os filmes de ficção científica achávamos que aquilo nunca iria existir. No entanto, e embora tenhamos este progresso material, nós continuamos a assistir a conflitos, nós continuamos a viver num mundo de conflitos, num mundo de grande violência, num mundo de grande egoísmo, muita intolerância, muita solidão. E parece um bocado estranho, não é? Com tanta facilidade, com tantas coisas boas que temos à nossa mão, mesmo assim parece que preferimos viver numa parte mais de sombra. Porquê que será? Seguindo aqui a própria doutrina espírita, ela ensina-nos que o progresso ou esta mudança que nós precisamos não se vê pelas máquinas que construímos ou pela tecnologia ou pelas inovações que nós fazemos, mas essencialmente pela capacidade que nós temos de amar o próximo, de compreender o próximo, de ajudar o próximo, de servir o próximo. Portanto, aqui temos uma dificuldade, uma diferença, que é: vivemos numa época de tanta tecnologia, mas ainda temos ainda somos incapazes, temos dificuldade de amar o próximo, porque só olhamos para nós. Temos dificuldade de compreender o próximo porque só olhamos para nós. Temos dificuldade de servir o próximo porque achamos que não temos que servir o próximo. No mínimo, o próximo tem que me servir a mim. E enquanto eu tiver este tipo de pensamento, torna-se difícil realmente aceitar essa mudança.
Existem, então, segundo a doutrina, dois tipos de processos. Existe o chamado processo intelectual e existe também o chamado processo moral. Ora, o primeiro, o processo intelectual, avança realmente muito rapidamente e por isso é que nós acabamos por assistir a todas estas mudanças que vemos de um dia para o outro, mas o segundo, o processo, este avanço moral, exige muito esforço, exige muita disciplina e também muita vontade. É muito difícil, mas se nós sabemos que temos que começar por aí, então que tal fazer essa mudança, ou seja, ver como é que está então a nossa parte moral. Quando nós fazemos essa pergunta de que temos que mudar e até nos perguntamos a nós quando é que nós vamos mudar, normalmente até chega à nossa cabeça que esperamos sempre que os outros deem o primeiro passo. Nós dizemos que os outros têm que ter mais paciência connosco, olha, até que os governantes, por exemplo, têm que ser mais honestos, que os nossos familiares nos compreendam melhor e reparem que nós estamos sempre à espera do outro. O outro tem que dar sempre um primeiro passo. Esse egoísmo é muito nosso, mas porque é que o outro tem que dar um primeiro passo? O que é que nos interessa a nós, a vida do outro? A vida é de cada um. Se eu tiver que fazer a mudança, faço a mudança para mim. E não é egoísmo. Eu fazer a mudança para mim quer dizer que eu quero melhorar como pessoa, que eu quero melhorar como espírito. Eu faço a minha reforma íntima. Se os outros quiserem fazer ou não, o problema é deles. Agora, se eu tiver a fazer a minha mudança e os outros não tiverem a fazer a mudança, eu tenho que fazer a minha mudança e adaptar-me aos novos tempos na minha vida. E aqui quando nós falamos então desta mudança que é precisa em nós, tudo nos remete então à reforma íntima. Mas o que é a reforma íntima? A reforma íntima, segundo o Espiritismo, é um trabalho constante nosso, no qual nós temos que, na prática, olhando para nós, buscar as nossas imperfeições e substituí-las devagarinho e gradualmente por virtudes. Como é que isso se faz? É fácil identificar os nossos defeitos. É fácil identificar porque se nós não os aceitamos ou não os reconhecemos, basta estarmos de alguma forma atentos àquilo que as pessoas dizem para nós ou da forma como nós também as tratamos. Vou dar aqui um exemplo. Quando nós passamos a nossa vida a dizer que as outras pessoas estão erradas e elas é que têm os erros, esse já vamos colocar na nossa lista, esse é um dos defeitos nossos. Mas quando nós também dizemos que aquela pessoa não ajuda, aquela pessoa não é caridosa, aí está mais um exemplo para nós colocarmos na nossa lista. Portanto, quando nós dizemos a nós próprios, eu não sei que defeitos é que tenho, basta simplesmente escutar aquilo que eu falo dos outros. Mas não temos que nos desanimar, porque as várias reencarnações pelas quais passamos e ainda vamos passar são oportunidades que nos são dadas também para nos corrigirmos, para melhorarmos como espíritos, e essa evolução nós sabemos que é para chegar então a um patamar alto de grande pureza, no qual depois então aí os defeitos não são situações que nós vamos ter basicamente virtudes, mas até lá é uma escada muito grande e nós temos que subir de grau a degrau. Podemos inclusive reencarnar e nesta própria reencarnação nem sequer um degrau subir, ou seja, estagnar. Nunca acontece connosco o regredir, nós não vamos regredir. Portanto, se Deus nos coloca esta oportunidade de melhorarmos, podemos dar o primeiro passo já. Se estamos neste momento, por exemplo, aqui a falar sobre este assunto e se acreditamos que isto é verdade, porque pelo menos eu acredito, senão não estava aqui a fazer os conteúdos, se nós acreditamos que podemos melhorar para que numa próxima reencarnação eu não tenha que regressar outra vez com um problema que poderia ter ficado resolvido nesta reencarnação, então vamos fazer um esforço para começarmos já.
Cada dia que começa na nossa vida, são novas oportunidades quando aparece alguém que cria um desafio pelo qual nós temos que passar, lá está o degrau que temos que subir. Se, por exemplo, eu decidir de alguma forma ultrapassar essa situação, e então eu tenho essa oportunidade de subir um degrau. Portanto, todos os dias nos são colocados então esses desafios, amigos. Às vezes penso que esta oportunidade que me foi dada de ter o conhecimento da vida depois da morte, neste caso da morte física do corpo, abriu-me também muitos outros horizontes, horizontes que eu não tinha, situações que eu não acreditava, mas o facto de entrar em contacto com o mundo espiritual fez-me começar a estudar. Estudo todos os dias, leio todos os dias e digo muitas vezes às pessoas com as quais convivo e até a vocês quando falo aqui no canal que foi uma oportunidade que eu tive de saber que existe então existem as reencarnações e um mundo espiritual e que nós de alguma forma temos que evoluir como espíritos e então eu faço um esforço para evoluir como espírito. Há situações que eu não quero na minha vida. Se calhar há uns tempos, há uns anos, eu aceitava, por exemplo, que alguém gritasse e eu levantava a voz e neste momento alguém grita e eu simplesmente não escuto. Ou seja, eu estou a fazer esse caminho. Quando eu passo a palavra para vocês também, acaba por ser uma oportunidade que todos temos de melhorar como espíritos, porque eu não sei se na minha próxima reencarnação eu vou ter conhecimento do mundo espiritual e provavelmente até poderei ter uma reencarnação próxima em que eu não acredito novamente ou por alguma razão é assunto que não me interessa e eu irei então provavelmente estagnar e eu não quero isso, portanto vamos todos aqui de mãos dadas aproveitar esta oportunidade, uma oportunidade de mudar a nossa vida. Mas temos sempre esta situação também de errar. Muitas vezes as oportunidades são dadas mais um dia de vida, sim, porque quando nós temos um dia de vida que nos foi dado é mais uma oportunidade. Se pensarmos, por exemplo, que amanhã vamos desencarnar e então eu só tenho como oportunidade então de aproveitar este dia. Vocês já pensaram que se nós tivéssemos essa capacidade de saber em que dia é que desencarnamos, como nós melhoraríamos de certeza, mas nós todos os dias erramos, porque é normal, o ser humano ainda erra, é um espírito imperfeito, mas se nós reconhecemos que erramos, então eu tenho que fazer um esforço para que amanhã eu possa fazer diferente. Se eu conseguir ainda hoje, tanto melhor. Quando nós, por exemplo, deixamos as outras pessoas falarem e escutamos, não quer dizer que eu tenha, e atenção sem responder, não quer dizer que eu tenha que aceitar aquilo que me está a ser dito, mas a outra pessoa pode estar completamente errada, mas o problema é dela. Eu sei que aquilo que ela está a dizer é algo com o que eu não concordo e não quero na minha vida, então mais fácil é simplesmente não responder. No entanto, se eu tiver que responder, eu posso responder com uma vibração diferente. Nós temos sempre que ter essa atenção para as outras pessoas porque nós estamos todos em velocidades diferentes e muitas vezes eu posso estar a falar com alguém que espiritualmente a nível de evolução está mais atrasado. Posso dar a mão, mas não tenho que ser maltratado. Posso simplesmente, por exemplo, se a pessoa está a gritar comigo ou está a ser deselegante, eu posso mudar o foco e dizer assim, onde é que eu posso ajudar? Entretanto, se a pessoa continua a insistir no mesmo nível de vibração, eu corto a conversa ali porque trazer essa vibração para mim não é importante e não é bom. A Terra encontra-se num processo de mudança. Nós neste momento estamos num processo de provas e expiações, o mundo está num processo de provas e expiações, mas está em mudança para um planeta de regeneração. Qual é a diferença de um para o outro? Atualmente, provas e expiações, as próprias palavras dizem tudo, é um mundo de dificuldades, é um mundo, parece que o mal prevalece, parece que o bem não tem lugar, mas no processo de mundo de regeneração vai haver então aqui um equilíbrio entre o bem e o mal. Mas nós fazemos essa pergunta, boa, então nós vamos todos para esse novo mundo? Não.
nós vamos desencarnar, todos desencarnamos, mas numa próxima reencarnação, consoante também a nossa evolução, consoante também a nossa evolução moral e espiritual, eu irei ser colocado num mundo em regeneração. Pode ser então a Terra, porque a Terra vai mudar e está mesmo a chegar a essa altura, mas se eu não tiver esse nível de evolução moral e espiritual, eu irei então ser colocado num outro planeta que está então no nível de provas e expiações. Ou seja, toda esta mudança que eu estou a fazer não é só para eu ser uma pessoa melhor agora, mas é para eu ser espiritualmente um espírito melhor. Esta mudança que nós precisamos de fazer em nós não tem que ser uma mudança publicada nas redes sociais, não tem que ser uma mudança na qual eu tenha que partilhá-la, não é uma mudança que eu tenha que mostrar, não, é uma mudança que é minha. Quando eu, por exemplo, não respondo, como tinha dito há bocadinho, quando, por exemplo, eu silencio pensamentos, por exemplo, eu estou neste momento com uma série de pensamentos que não são bons, e então eu penso e digo, eu não quero este tipo de pensamentos, eu não quero, e eu afasto-os de mim. Está bem que me podem dizer, às vezes eu passei um dia mau no trabalho e levo os problemas todos para casa, isso todos passamos, mas eu tenho é que, quando esses pensamentos chegarem, dizer assim, eu não quero, eu sei que a pessoa A ou B está errada, mas eu pelo menos sei que eu fiz o melhor deste lado. Também é importante praticar a caridade. O que é a caridade? É ser bom. Nós não temos que andar a distribuir esmolas, mas é ser bom. Quando nós, por exemplo, alguém até que não nos trata muito bem, mas nós perguntamos, precisas de ajuda, posso-te ajudar? Até um colega de trabalho, deixa-me ajudar que eu estou a ver que estás com dificuldade nesse trabalho. E aí eu estou a fazer também a caridade. Eu estou a fazer uma caridade oculta, porque eu sei que a estou a fazer, mas não tenho que estar com uma bandeira a dizer às outras pessoas. Também, se eu puder, por exemplo, se eu vir que há alguém que está a passar um momento pior e eu não consigo ajudar de outra forma, eu posso simplesmente também incluir essa pessoa na minha oração ao deitar. E é muito importante nós orarmos pelas outras pessoas, porque elas também recebem com a oração e é algo que é nosso, que nós estamos a dar do nosso coração. Podem então fazer-me uma pergunta que é, como é que eu sei que estou a mudar? Porque eu digo a mim próprio, eu sei que tenho que melhorar este aspecto em mim, tenho que mudar aquele outro aspecto, mas como é que eu sei se estou a conseguir essa mudança? E digo-vos, amigo, é extremamente fácil, porque de um momento para o outro, os nossos familiares, os nossos amigos, olham para nós e dizem assim, estás diferente, eu sinto que estás diferente. E aí está a vossa resposta, amigos. Quando nós, por exemplo, vivemos na nossa caverna, se é assim que eu posso dizer, ou seja, vivemos para nós, no nosso egoísmo, na nossa escuridão, mas quando nós damos então esse passo para essa mudança, nós também estamos a elevar o nosso nível de vibração, nós estamos a passar uma vibração mais alta que vai atrair espíritos de nível de vibração mais alta que nos vêm ajudar, e claro que todos juntos com mais força fazemos a diferença, mas quando eu passo a minha vida a falar mal dos outros, quando eu estou sempre a dizer que o culpado são os outros, não podemos esperar outros amigos espirituais que não os de vibração muito baixa. E atenção, cuidado com os obsessores, porque todos nós corremos esse risco de ter um obsessor, e se abrimos a porta é muito difícil depois que ele saia. E aqui a título de remate aqui deste tópico que falámos hoje, quando é que vamos mudar? Vamos mudar hoje. Eu vou começar hoje. Ontem também disse que ia começar, anteontem também disse que ia começar, mas eu estou a fazer um esforço para começar todos os dias. E vocês dizem assim, então se disseste que ias começar ontem, quer dizer que não começaste ontem. Não, eu comecei ontem e hoje vou começar outra vez e começar, porque eu digo, eu vou começar e comecei, só que hoje já tenho um novo desafio e vou começar também. Mais uma vez agradeço o vosso apoio, a vossa presença em mais este conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar em baixo nos comentários do vídeo que eu respondo. Se tiverem alguma dúvida mais pessoal, podem também enviar em mensagem que eu respondo também. Se tiverem algum receio deste caminho, já sabem que este caminho é um caminho que cada um faz o seu caminho, mas temos aqui a possibilidade de estar juntos, temos aqui a possibilidade de, dando a mão uns aos outros, não sofrermos se calhar tanto.
Se gostaram deste conteúdo, se puderem deixar um gosto, nós agradecemos imenso. Se puderem compartilhar, é sempre aquele ato de caridade que fazemos para os outros. E estamos presentes nas outras redes sociais, sempre com o nome A Resposta Está na Estrela. Estamos presentes no TikTok, no Instagram e também no Facebook. Muito obrigado, amigos, e até à próxima.